e para as relações humanas que nós temos, tanto como educadores quanto como pais que estão também cumprindo essa importante tarefa de educar as nossas crianças. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo os momentos que aqui passaremos reunidos. É um evento que está sendo realizado pela Superintendência Regional de Ensino e também pela Associação Conhecer, Educação e Cultura, que conta com 2 projetos principais: o Centro Educacional Conhecer e também o Projeto Casa, que é o Centro de Apoio Socioafetivo. Então, também um agradecimento a essas 2 instituições que estão promovendo essa oportunidade aqui para nós. Estamos tendo o prazer de receber nossa companheira Dalva Silva Souza, do Espírito Santo, que é professora de língua portuguesa e também de literatura brasileira, é escritora e conferencista, e vai poder compartilhar conosco um pouco da sua experiência ao longo de toda essa trajetória vinculada à educação. A Dalva vai abordar o tema sexualidade na infância e nós vamos dividir esse nosso momento em 2 etapas. Ela vai fazer uma primeira etapa de exposição e na sequência a gente abre para as perguntas e para a interação de vocês. Então, nós convidamos aqui a Dalva, passando a palavra para ela. Vamos agradecer a presença da Dalva aqui conosco. Boa noite. Uma alegria estar com vocês neste momento. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer ao Antônio e a Aparecida, amigos de longa data, pelo convite carinhoso para essa participação, e agradecer às instituições que abriram essa possibilidade de compartilharmos conhecimentos. O tema escolhido foi daqui, das instituições que nos convidaram. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que a minha atuação no magistério se deu por essa experiência de ensino de língua portuguesa e literatura, e ensino no 1º grau e 2º grau. A minha vida foi muito dedicada à ação dentro da escola e depois na vida pessoal como mãe de 4 filhos. E essa experiência que a gente vai poder compartilhar, porque não tem especialidade em sexologia ou em psicologia. A nossa ideia é compartilhar com vocês experiências de vida mesmo. E também leituras. Eu tenho uma percepção de que a literatura, ela ensina de uma maneira muito peculiar. Não como ensinam os livros didáticos, porque a literatura é uma vertente que lida com as nossas emoções, com a nossa imaginação. A capacidade de imaginar, a capacidade de se emocionar, são capacidades humanas, e a literatura foca diretamente nisso. Ela passa pela ideação de alguém que faz uma leitura do mundo e traduz essa leitura do mundo com uma intenção estética. O uso da palavra na literatura é um uso que tem essa intenção estética de nos atingir por esses aspectos da nossa psicologia que geralmente não são muito valorizados no campo de uma cultura tão pragmática, tão individualista, tão competitiva, que foca sempre no racional, né, no intelectual. Então, a literatura ensina. E a gente gostaria de começar essa conversa por uma contribuição da literatura, particularmente do modernismo brasileiro, que é uma contribuição poética. Um dos poetas brasileiros desse período do modernismo, ele foi considerado o príncipe dos poetas na época em que ele viveu, pela qualidade da sua produção. Trata-se de Guilherme de Almeida. Ele tem uma produção muito grande. Um desses textos ele dirige ao universo infantil, naquela perspectiva
da criança que se tornará o jovem de amanhã. E ele constrói um texto que é um soneto. Vocês sabem que o soneto é um tipo de poema com uma forma fixa em 14 versos. E ele se compõe de 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Então é um texto extremamente resumido, muito pequeno. E é impressionante como os poetas têm capacidade de combinar palavras esteticamente dentro de um espaço tão curto e produzir uma complexidade de conteúdo que não só mexe com a nossa emoção, quanto nos aciona na projeção de outras ideias, e você constrói todo um mundo a partir de um soneto. É muito interessante. Esse soneto do Guilherme de Almeida chama-se Barcos de Papel. Vocês devem conhecê-lo. Ele está muito presente em obras didáticas, mas ele diz assim: quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada, e estendendo meu braço pequenino, eu lançava os barquinhos sem destino ao longo da sarjeta na enxurrada. Fiquei moço, e hoje eu sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais, que os meus barquinhos. Lá se foram eles, foram-se embora, não voltaram mais. Olha só, são 14 versos, mas olha o que o poeta constrói nesses 14 versos. Nos 2 quartetos ele fala da infância, e falando da infância, ele caracteriza como um tempo feliz. E efetivamente, a infância é um tempo em que nós estamos com o nosso cérebro inundado de hormônios que produzem bem-estar. Isso é uma estratégia da natureza para que a criatura inicie a vida com possibilidades ótimas. Então a infância tem essa característica, e o poeta foca isso. Quem foi de nós todos aqui que na infância não brincou de fazer dobraduras de papel? A dobradura de papel é alguma coisa muito comum, muito presente, principalmente na camada mais pobre da população, que não tem a condição de comprar muitos brinquedos. E é impressionante como a criança, mesmo quando ela não tem facilidades financeiras na sua vida, ela é capaz de brincar. Ela é capaz de brincar com meias velhas que ela enrola e vira uma bola. Ela é capaz de brincar com papel amassado, aqui ela coloca penas, amarra e faz uma peteca. Quem de nós não brincou? Né? E os barquinhos de papel, a gente fazia chapéu de 3 pontas, a gente fazia os barquinhos. E quando a criança está lidando com aquilo, ela não está lidando com papel velho. Ela está viajando na sua imaginação, numa viagem pirata, numa batalha naval. Ela está criando na sua mente situações totalmente diferenciadas do seu entorno. Ainda que ela viva num entorno de pobreza, neste momento ela está vivendo um universo mágico. Então a criança, ela tem essa capacidade. E no poema, quando o poeta focaliza os 2 tercetos, ele fala da juventude, muda o tom, porque o tempo de infância é um tempo feliz, depois muda o tom. Na juventude ele fala, fiquei moço, e fiquei agora sabendo que os meus barcos, os meus ideais não são de ouro, são como os barcos de papel. Aí o barco de papel deixou de ter aquele caráter fantástico
e passou a ser simplesmente barcos de papel. Quer dizer, papel que você jogaria no lixo, que de repente você fez uma dobradura. Agora eu pergunto a vocês, o que é que vai nos mover ao trabalho e às lutas da vida se não for o nosso ideal? Se nós não tivermos nenhum ideal. Então, quando essa criatura que era feliz no tempo de infância, ela passa para a juventude, ela deixa de ver o valor das coisas simples. Ela perde o sentido da sua vida. Seus ideais não são de ouro, quer dizer, são lixo. Não tem vigor, não tem a força. O que faz uma pessoa que nasceu com essa possibilidade de fantasiar, de se encantar com a vida, uma pessoa pessimista, uma pessoa desconsolada? Então, aí que nós colocamos, o que faz isso é a educação, que a gente pratica na nossa cultura. A nossa cultura tem uma tradição. A educação no Brasil, ela foi conduzida primeiramente pelos jesuítas. E foi uma educação muito centrada na visão teológica do catolicismo. E essa visão teológica, que é uma herança cultural nossa, ela traz no seu bojo uma grande desconfiança da sexualidade. Nós herdamos na cultura religiosa do nosso povo o pensamento judaico-cristão. Então, a gente gostaria de começar por essa conversa. Não sei se aqui vocês vão ficar felizes com esse pouco, mas depois, na hora das perguntas, vocês podem também fazer suas críticas. E a gente vai trocar ideia. Porque, vejam bem, na tradição da educação, o pensamento teológico prevaleceu. A catequese é uma forma de você segmentar o conteúdo e oferecer em bocados, e você depois pede que aquelas pessoas que receberam esse conteúdo sejam capazes de reproduzi-lo da maneira como o conteúdo foi dado. Não é dada à criatura, objeto da ação, o poder de questionar ou criticar. Essa é a essência da catequese. Então você tem que assimilar aquilo que foi passado e de preferência devolver repetido igualzinho. Se você reelaborar, já não serve. Essa é uma tradição na educação do nosso povo. Quando se iniciaram estudos e pesquisas, uma outra proposição se apresentou, centrada nos estudos que se fizeram do condicionamento humano, estudos Pavlov, estudos de outros teóricos em educação. E a gente destaca aqui que toda essa fermentação de pesquisas e estudos acabou gerando uma vertente diferente da vertente anterior. E foi uma proposição de que o ser, o educando, é uma página em branco. E você pode escrever sobre essa página aquilo que você quiser. Você, como educador, pode escrever o que você quiser. Essa é a proposta do behaviorismo. O Watson é o grande representante dessa escola. Então, o que cabe ao educador fazer? É condicionar o educando àquilo que ele intencione, o ele educador intencione. Então, você tem aí duas vertentes muito fortes presentes no cenário da cultura ocidental. Por vezes, a gente não tem ideia de que behaviorismo é um nome daquilo que está no fundo da nossa ação pedagógica. Por vezes, a gente não tem essa percepção de que é isso que está no fundo. Mas o Watson dizia assim: me deem 20 crianças saudáveis e eu consigo fazer delas o que eu quiser. Um médico, um engenheiro ou até um marginal. Então, são duas vertentes
que podem estar influenciando a nossa ação educacional. O nosso tema aqui é a questão da sexualidade na infância. Então, nós vamos buscar dessa questão da sexualidade, primeiramente, o entendimento de que uma coisa é o sexo, outra coisa é sexualidade. Sexo diz respeito à configuração biológica que distingue homem e mulher. Isso é sexo. Mas sexualidade é algo mais amplo. Sexualidade diz respeito a uma energia que é própria do ser humano. E essa energia tem a ver com a capacidade que o nosso corpo físico tem de nos proporcionar sensações de prazer ou de dor. Então, a sexualidade, ela vai mais amplamente do que simplesmente sexo. E cabe agora a nossa conversa aqui de sexualidade na infância. Então, aí muita gente vai pensar, mas será que isso já está presente no universo da criança? Bom, sexo biológico, a criança nasce com ele. No momento que ela nasce, o médico diz para o pai e para a mãe, é uma menina, ou é um menino, é o sexo biológico dela. A energia que faz parte desse processo de viver, de se relacionar com a vida e com o outro, de usar um equipamento que produz sensações, essa energia também já está presente desde o berço. Então, aí nós falamos de duas teorias que são visões que estão como pano de fundo de ações pedagógicas na nossa cultura. Aí nós vamos dizer que, apesar de nós entendermos a importância do behaviorismo, por exemplo, quando se trata de você criar um hábito, porque a criança vai desenvolver hábitos a partir da repetição daquele ato e a partir da ação do educador que leva à repetição daquele ato. Então, apesar de nós vermos essa importância, nós temos que considerar que outras pesquisas que ocorreram ao longo do século XIX e do século XX, mostraram os limites do behaviorismo, porque já Freud sustentou que nós não nascemos como página em branco. Existe algo que está dado na intimidade da criatura. E Jung também contribuiu com esse foco, porque Jung nos diz assim, que a consciência é como a flor que desabrocha no terreno do inconsciente. Pensa nessa imagem. A consciência é aquilo que nos caracteriza como uma pessoa. A nossa consciência nos diz quem somos nós, os nossos processos perceptíveis de nós mesmos e da nossa relação estão na nossa consciência. E ela não nasce pronta. Jung, quando fala dessa flor que desabrocha no terreno do inconsciente, ele vai reafirmar o que disse Freud. Não é uma página em branco, não é um nada. Tem algo que já está dado, que é o terreno. Mas se você pensar na metáfora e entender a metáfora, você vai ver, por exemplo, que para uma flor desabrochar, ela precisa estar num terreno fértil. Se o terreno for muito árido, essa planta vai ter muita dificuldade de nascer, de brotar, de produzir, porque a flor já é um produto da planta, não é verdade? E outra coisa, não basta o terreno ser fértil, tem fatores externos que intervêm, podendo gerar prejuízos ou facilitar o desabrochar da planta. Se existe alguém em torno cuidando da planta, essa planta vai ter maior facilidade em desabrochar e produzir, porque vai ter alguém percebendo, ó, tem muito sol, ó, tá faltando água, ó, precisa botar adubo.
O caule entortou, vamos retificar o caule. Percebe? Então, essa imagem que Jung cria, ela é muito, muito, muito fértil para o nosso entendimento. Então, a criança, ela não traz a sua consciência pronta. Quando nasce o bebê só sabe chorar e mamar, né? São reflexos básicos que a criança tem, o de sugar, o de chorar quando tem desconforto, o de excretar. Ela tem reflexos básicos, mas ela não tem consciência dela mesma. Para a criança, ela e a mãe são um. Ela percebe a mãe como ela. Ela não sabe distinguir quando nasce. A consciência vai se formar aos poucos à medida que esse bebê cresce. E Jung comenta que a consciência, ela vai ter um momento importantíssimo por volta dos 3 anos de idade, quando esse ser começa a utilizar o pronome eu. A criança, a princípio, ela usa a terceira pessoa para falar dela mesma. Não sei se vocês têm essa observação. Nenê quer isso, nenê quer aquilo. Quando a criança chega na fase que ela diz eu quero, e geralmente essa fase coincide muito com uma fase irritante para os educadores, porque ela diz não para você, né? Você está querendo desenvolver algo que a criança não quer aquilo. Então, nesse momento, a personalidade dela está num ponto fundamental para se constituir como um ser no mundo. E a criança começa a perceber que a mãe é outra pessoa, o pai é outra pessoa, ela vai começar a se referir àqueles que estão no entorno. Então, essa é uma fase crucial. E ao longo desse período de crescimento, a relação familiar ela é importantíssima para o desabrochar dessa consciência, para que se constitua uma consciência capaz de se relacionar bem com a vida. Se esse ser recebe nessa fase mensagens negativas de indiferença ou de crueldade, que não é algo muito incomum, infelizmente, né? Nós vamos ver que os prejuízos causados a essa formação é muito grande, né? E eles vão se refletir ao longo da vida, né? Então a gente volta nos barcos de papel. No tempo de infância, a natureza dota o indivíduo que nasce de uma condição cerebral, o cérebro é inundado de hormônio que produz prazer, porque esse ser precisa desse tempo de formação, de descontração. Mas aí nós vamos encontrar o educador muitas vezes tirando a criança do seu universo mágico para trazê-la para a aridez da realidade da vida. Menino, larga esse barco de papel aí, que isso é porcaria, isso é lixo, não vale nada. Você tem que fazer o dever, você tem que fazer isso, você tem que me ajudar aqui na tarefa de casa. Então, a ação do adulto sobre a criança na nossa cultura, ela não tem cumprido muito um papel de facilitar o desabrochar de uma consciência que esteja em paz consigo e com a vida. Isso tem a ver com a sexualidade. Então, a gente volta ao foco da educação na nossa cultura, que começou pela ação dos jesuítas e a herança judaico-cristã que caracteriza o início de todo o processo educacional, tanto nas instâncias formais da escola, né, das igrejas, quanto na família, porque isso tudo faz parte de um mesmo conjunto. E nessa visão, o homem é um ser que nasce com o pecado, já nasce herdeiro de um pecado original, essa é a teologia católica. E como ele nasce em pecado,
é preciso reprimir todo o impulso dele desde cedo. Então essa repressão, ela é indiscriminada. E tanto se reprime o bom quanto o ruim nesse processo. Uma coisa muito reprimida na nossa cultura é qualquer manifestação que tenha a ver com sexo, com a sexualidade. Mas a criança, ela ainda não tem manifestações ostensivas da sexualidade. Só que ela tem um corpo que produz prazer e ela tem um corpo que ela explora. Ela tem um corpo cujas sensações estão presentes na experiência dela. Sugar é uma sensação prazerosa, porque é algo que mantém a vida dela. Ela precisa sugar para se alimentar. Isso também tem a ver com sexo no futuro, não é? Aí eu vou contar para vocês uma outra lição da literatura que é muito forte. Essa história contada por um autor inglês chamado Aldous Huxley, num livro chamado A Ilha. O livro é muito interessante, mas só vou contar um trechinho. Ele focaliza uma família religiosa no século 17 e o 18, essa família calvinista. Então, forma-se de pai, mãe e 4 filhos. E na ideação dessa família está esse pano de fundo teológico que a gente está falando, que chegou aqui na nossa cultura pela predominância da divulgação do cristianismo pela versão católica, e nesse caso foi a versão calvinista da leitura do cristianismo. Então entendiam os pais que a criança é alguém que nasce em pecado. E o pecado original é o pecado da sexualidade. O pecado da desobediência de Adão e Eva é o pecado da sexualidade. Essa é a interpretação. Então, essas crianças, elas precisam desde cedo ser reprimidas nessa manifestação. Então, o que acontecia? As crianças tinham que decorar os versículos da Bíblia e repeti-los naquela metodologia catequética. Você vai ouvir e vai repetir igualzinho você ouviu. Você não tem que perguntar, você não tem que criticar, você tem que só que engolir isso e se comportar de acordo com as normas, com o padrão que estão sendo passados. No fim do dia, todas as crianças apanhavam. Todas as crianças apanhavam. Porque uma criança deixada a si mesma envergonha a sua mãe. E a criança precisa ser castigada para que ela cresça como uma pessoa honesta. Essas crianças recebiam esse tipo de educação, de repressão. O resultado disso, naturalmente, não é um resultado muito bom. Na própria história, o autor nos fala das consequências do processo. Quer dizer, ou você vai conseguir que a pessoa se amolde, se adapte, e isso não acho que seja educação, isso é domesticação. Então, ou a pessoa fica domesticada e se adapta, ou a pessoa se destrói, ou a pessoa de alguma forma se rebela. Quando a criatura se rebela, ela tem alguma chance na vida. Mas se ela se amoldar, ela é uma pessoa limitada ao longo do seu crescimento. Então, na história, a filha mais velha se adaptou, casou-se com um pastor, reproduziu um modelo familiar. O filho mais velho se tornou pastor, também reproduziu um modelo familiar, mas teve uma filha que se matou, se destruiu. E teve um filho que ele recebeu o pior dessa imposição autoritária do adulto, mas ele foi o único que se salvou. Interessante essa história, porque ele foi apanhado pelo pai num processo de masturbação.
e o pai o castigou severamente. E por uma coincidência, no dia seguinte a esse episódio, a mãe amanheceu enferma. E o pai estabeleceu para ele que a doença da mãe era culpa do ato dele. Essa criança tinha 6 anos de idade. E aí a história se desenrola da seguinte maneira: esse filho foi destinado a uma escola, um internato, e se afastou da família. E se afastando do universo familiar, ele se salvou, porque mergulhou na cultura, conheceu outras ideias, ampliou o seu universo mental, se tornou um médico, engajou-se num navio como médico da tripulação. Esse navio naufragou e ele vai parar na ilha. E aí o resto da história, quem quiser conhecer, vai ler A Ilha. Eu só quero focalizar esse ponto do que levou à salvação dele. Foi o fato de ter se afastado da família, se afastado do universo repressor. Se ele tivesse se mantido, talvez o destino dele fosse o mesmo da irmã que se matou. Porque, gente, quem vai carregar o peso na vida inteira da doença da própria mãe, por causa de um ato de explorar o próprio corpo? A criança nessa fase, ela não está se masturbando com um pensamento libidinoso. Ela está explorando o corpo, porque o corpo produz sensações. E é próprio da criança querer conhecer, querer explorar. Então, a gente coloca essas reflexões aqui para nós. Na nossa cultura, as pessoas têm muita dificuldade nessa questão do relacionamento sexual, porque na infância houve uma ação equivocada dos seus educadores, ação muito forte. E se sobrepor a isto não é muito fácil, porque são questões que caíram para um domínio do inconsciente ao longo do processo do seu crescimento. Muitas vezes você não sabe por que tem medo das coisas que você teme. Muitas vezes não sabe porque reage mal a determinados estímulos que a vida te traz. E se você for fazer uma regressão de memória ao período da infância, os consultórios de psicanalistas aí são cheios disso. A história está nesse momento e na história da relação com a família que recebeu essa criatura no início da sua caminhada. Então, se a consciência é algo que vai desabrochando aos poucos, ela vai desabrochando à medida que você recebe as mensagens que o entorno lhe dá. E você só muito pouco a pouco se constitui como uma pessoa autônoma no mundo. O objetivo da educação é levar o indivíduo a ser capaz de responsabilizar-se por si mesmo. Uma pessoa capaz de atuar na sua vida, definir o seu caminho e encontrar o seu espaço, o sentido do seu viver. Esse é o objetivo da educação. A cada criatura existe o fator de possibilidade e o de limitação. Nem todos os caminhos são possíveis. Então, vou contar para vocês um outro fato, esse da vida verdadeira. A literatura ensina do jeito dela, né? Que essa família que eu estou falando aqui, calvinista, ela é uma família criada pela ideação do escritor, mas ela foi criada pelo escritor porque ele deve conhecer, na época que ele escreveu, devia conhecer muitas histórias semelhantes do plano social. Ele criou uma família, né? O caso do poema Barcos de Papel também é uma ideação do poeta, mas mostra nitidamente o efeito da educação sobre o indivíduo na passagem da infância para a juventude.
Então, essa história é real. Um pai que queria o filho homem e nasceu uma mulher. Vai ver que vocês conhecem casos semelhantes. Essa criança foi vestida como homem até os 12 anos de idade. As roupas que ela usava, todo o universo dela, pela mediação do pai, era incentivo à ação masculina. Ela não foi acolhida como mulher. É surpreendente que esta pessoa, na fase adulta, não conseguisse estabelecer um relacionamento como mulher e escolhesse um homem para o relacionamento. É surpreendente isso? Então, esse é um fato real que a vida mostra. Nós temos em nós algo que é o começo. Diz o Jung, a terra do jardim. Alguns são terras férteis, alguns são terras áridas. Mas o que cabe ao educador que primeiro acolhe essa pessoa, que é o pai e a mãe? Observar e corrigir. Mas corrigir amorosamente. Primeiramente aceitando essa pessoa como ela chegou. E procurando acertar os detalhes que possam levar prejuízo a essa criança, no seu desenvolvimento. Então, se nós olharmos isto, nós vamos ver também que nós estamos vivendo um tempo muito desafiador. Porque hoje em dia, o universo das crianças não é só o da família e da vizinhança e da escola. As crianças têm acesso ao mundo pela televisão, pela internet. E estas mídias estão trazendo mensagens às nossas crianças desde muito cedo. É resultado de pesquisa que a puberdade está acontecendo cada vez mais cedo. Quando acontecia no século XIX, aos 15, 16 anos, no século XX, aos 12, 13, agora está aos 10, aos 11. A puberdade está acontecendo mais cedo na vida das nossas crianças. Não é gratuito isto, né? As crianças recebem mensagens que envolvem o universo sexual muito cedo, dentro das suas casas, nas novelas, nos filmes, nos desenhos, até nos desenhos. Então isso gera uma estimulação que algum tempo atrás não existia. Então todas essas ideias que nós estamos trazendo aqui são ideias que nos levam a refletir e a pensar, nós como educadores, como está sendo a nossa ação? Aqui, nesse grupo aqui, quem é professor aqui? Eu aqui, bastante professor aqui. Mas tem muita gente que não levantou a mão. Quem não levantou a mão é mãe e pai aqui, não é isso? Veio conversar com esse interesse de mãe e de pai. Então, avô e avós também, né? As avós e os avós também. Então, somos educadores. Os pais são os primeiros educadores. E a escola, ela tem um processo de educação que complementa o da família, mas não pode substituir o da família. Daí a importância de que a gente que está trabalhando nas escolas tenha uma ação de aproximação com esse universo familiar das crianças que estão dentro das nossas salas de aula. É importante que nós conheçamos esse contexto dessas crianças, porque a intervenção que nós possamos fazer poderá ajudá-las a superar as dificuldades que estão no caminho delas. Então, se nós olharmos esse conjunto de ideias que nós trabalhamos aqui, nós vamos
perceber a importância do professor na vida dessa criança. Ela chega para a escola hoje na educação infantil. Então, ela chega bem cedo, 4 anos, às vezes até antes. Há crianças que vão para as creches aos 2, né? A minha neta foi para a creche aos 7 meses, né? Então, há crianças que vão para as creches já muito cedo, porque os pais trabalham, né? A mãe trabalha, o pai trabalha, a criança vai para a creche. Mas as creches de hoje em dia, elas são espaços muito interessantes, porque no tempo que eu tive meus filhos, por exemplo, eu não tive coragem de botar meus filhos numa creche, porque as creches daquele tempo reuniam um grupo grande de crianças com um adulto que tomava conta, e nem sempre esse adulto tinha formação, porque eram espaços de depósito de crianças para os pais trabalharem. Hoje em dia já existe toda uma legislação que se impõe. Então, quem quer montar um espaço assim, tem que ter pedagogos, tem que ter os profissionais competentes. Então, eu não digo que a minha neta teve prejuízo de ir aos 7 meses. Ela ganhou extraordinariamente em habilidade social e de relacionamento, porque ela era a primeira filha, ficava sozinha dentro de casa. Quando a mãe ia trabalhar, tinha que deixar com a babá, aí sim, não tem especialização nenhuma. Era melhor ficar na creche com pessoas especializadas, um programa pedagógico definido, e ela se desenvolveu como uma pessoa muito mais sociável, com hábitos muito mais saudáveis, porque o programa é bom. É só nós olharmos onde nós estamos deixando os nossos filhos, porque é impossível dizer para uma mãe hoje, ó, você teve um filho, agora você vai ficar dentro de casa cuidando desse filho. Não dá. A família moderna, as mulheres também trabalham. Então, nós temos que analisar todas essas questões e observar no nosso papel de educadores como é que nós podemos auxiliar, porque a criança mostra desde cedo as questões que vão emergir aí na formação da sua consciência. A gente precisa ter observação, ter tato para lidar e buscar as experiências que nós não temos. Esse espaço aqui, por exemplo, é um espaço que nós estamos compartilhando com vocês experiências, né, de vida e de aprendizado. Então, nós temos que buscar esses espaços. Assim, hoje trouxeram aqui uma professora de literatura em português, mas nada impede que se traga aqui depois uma psicóloga para falar desse mesmo tema, uma sexóloga ou um sexólogo para falar desse mesmo tema, porque cada um vai trazer contribuições que vão enriquecer. A experiência, na verdade, quando a gente tem filhos, a experiência é única. Nós com o nosso filho, mas a experiência do outro, a teoria que o outro possa nos trazer, vai contribuir para que nós possamos ler de maneira mais adequada a nossa própria experiência, percebe? Então, ninguém nasce sabendo ser pai e ser mãe. Então, nós precisamos buscar essas experiências. O professor, da mesma forma, ninguém nasce sabendo ser professor. Quando a gente se matricula numa escola para nos tornarmos professores, nós vamos aprender as teorias, mas é na sala de aula que, de fato, você vai, na prática, desenvolver o seu aprendizado pessoal dessa relação com um grupo de crianças que são colocadas sob sua responsabilidade. Então, no que tange a sexualidade, o grande problema é o seguinte: nós, às vezes, somos pessoas que não sabemos lidar com a nossa. E aí estamos na função de educadores do outro. Olha a dificuldade. Eu falei com vocês que a educação, na tradição da nossa cultura, começou pela ação dos jesuítas, e nessa vertente teológica nós herdamos um pensamento muito
difícil em relação à sexualidade, que é o pensamento judaico-cristão, né? Então isso aí é uma verdade, mas eu queria dizer para vocês que esse não é o pensamento de Jesus. Tem alguém aqui que não é cristão? Acho que todo mundo aqui é cristão, né? Então, quando falamos de educação, para nós que somos cristãos, ele é o mestre dos mestres. Concordam com isso? Então, Jesus, ele nos deu uma lição importantíssima em relação a crianças. É uma passagem interessantíssima. Jesus está num ambiente natural, os seus discípulos estão acompanhando e vêm alguns cidadãos querendo se aproximar de Jesus e traziam as suas crianças. E os discípulos de Jesus tentam afastá-los. E isso é algo muito comum na nossa cultura. Reúnem-se os adultos, as crianças tentam se aproximar. Não, isso aqui não é coisa de criança, não, pode ir para lá. E se afastam as crianças. Jesus, quando percebeu o movimento dos seus discípulos de afastar as crianças, não, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Essa é a fala na tradução correta do versículo. Então, o adulto marginaliza as crianças. Isso é um movimento na nossa cultura, é assim. Mas o mestre dos mestres pediu que não fizéssemos isso, que nós incluíssemos as crianças e principalmente que nós não as impedíssemos de chegar a ele. Mas o que ocorre é que a religião formalizada afasta a criança dele. A família calvinista queria evangelizar seus filhos, queria educar seus filhos. Não havia um pensamento pernicioso na cabeça dos pais, mas a leitura que eles faziam do cristianismo afastava os seus filhos de Jesus. Concordam com isso? Então, quando nós atuamos dessa forma repressora, não percebendo a necessidade do outro, o limite do outro, o movimento do outro, e nós interpretamos esse movimento ao sabor da malícia que já faz parte do nosso psiquismo, nós vamos reprimir movimentos que são naturais nas crianças. E nós vamos gerar para essa criança um pensamento desorganizado em relação ao que é da sua própria natureza. Nós estamos afastando essa criança de Jesus. Então, o pensamento teológico que chegou para nós não é o pensamento de Jesus. Que Jesus, ao contrário, indicava a criança como modelo para nós. E nós nos colocamos como modelos para as crianças. A gente quer se colocar como modelo para a criança. Mas ele diz, não, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham à criança. Aí eu fiquei pensando assim, o que será que a criança tem que o adulto não tem? E motivou Jesus a colocar a criança como um exemplo para nós. É claro que muitas vozes dizem que a criança tem uma pureza, já se referindo mesmo a essa questão da sexualidade. Por quê? Porque a criança, embora ela esteja envolvida na energia que é própria da organização psicofísica que a caracteriza, ela de fato ela não tem uma conotação sexual explícita, porque dentro do cérebro existe uma glândula que inibe os impulsos sexuais até a puberdade. A glândula pineal é uma glândula inibidora dos impulsos explícitos da sexualidade, porque só na puberdade essa glândula vai acionar as glândulas sexuais para que o funcionamento do corpo gere as transformações que são próprias desse período.
Então, a criança ela tem essa inibição natural, mas ela é dotada de energia, de sensibilidade. O corpo produz sensações, ela vai explorar o seu corpo. As mensagens da mídia vão incidir sobre ela, despertando muito cedo interesses que não são do universo infantil. Isso é verdade. Então, o que eu penso que talvez Jesus quisesse nos mostrar? Exatamente aquilo que eu falava no início do poema Barcos de Papel. Que a criança é capaz de olhar a vida com olhos bons. Mesmo que ela esteja num contexto de pobreza, ela é capaz de brincar, ela é capaz de fantasiar. Isso o adulto perde. O adulto é uma pessoa que olha a vida já não com o encantamento que a criança é capaz de olhar. Talvez esse seja um fator. Ainda que nós tenhamos crescido e vivido situações de desafio, nós precisamos resgatar essa capacidade que a criança tem de se encantar com as coisas. E esse encantamento deve despertar a nossa curiosidade. A criança, ela pergunta tudo, ela quer saber, ela está interessada na vida, nas coisas. O adulto se aferra às suas verdades e muitas vezes se fecha para outros conhecimentos. Então, ser capaz de olhar a vida com olhos bons, ser capaz de indagar, de abrir-se a novos conhecimentos, são características da criança que precisam ser mantidas no universo adulto, para que a gente seja um bom educador, para que a nossa presença na vida das crianças que estão conosco seja uma presença estimulante das potencialidades delas. Bom, não sei se isso despertou aí curiosidades e perguntas, mas eu vou dar um tempo para vocês falarem. Podem discordar, podem criticar ou podem indagar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para o professor aqui, que está coordenando as atividades. Gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O seguinte: você falou lá da ilha, né, do livro A Ilha, da criança de 6 anos e tal, descobrindo o próprio corpo. Uma criança descobrindo o próprio corpo, se esse processo durar por muito tempo, for prolongado, e principalmente em público, ao meio dos coleguinhas, como a gente deve agir? Isso é uma boa pergunta. Porque realmente a criança ela vai fazer uma exploração do seu corpo e geralmente quando isso acontece o adulto reage, talvez não reaja como esse pai da história, né, que castigou o filho duramente, mas muitas vezes o pai vai dar um tapa na mão ou a mãe vai falar, não mexe aí, né? E esse tipo de atitude repressora deve ser evitada. A maneira mais adequada de lidar com isso é criar alguma distração, um convite a outras atividades naquele mesmo momento e que desvie a atenção da criança dessa exploração que ela está fazendo. A criança, depois de certa fase, ela é capaz de entender alguma explicação. Por exemplo, a de que as mãos são um órgão que está em contato com muitas coisas e é possível que você transfira para o seu corpo em outras partes, a boca, o olho, o ouvido ou os órgãos genitais, contaminações que estão na sua mão. Se a criança já tiver entendimento para ouvir essa explicação, a gente pode dá-la, explicar por que temos que ter cuidado, porque o nosso corpo ele é um conjunto de elementos vivos, de células, e nos permite viver
com saúde, a não ser que a gente se contamine. Essa questão da contaminação, talvez você possa achar uma metáfora, uma historinha, são tantas as contribuições da literatura nesse particular, que você pode usar esses recursos para a criança entender o processo. Agora, o mais saudável é você convidá-la a uma outra atividade que ela goste de fazer e você estar junto com ela fazendo essa outra atividade e deslocando o interesse dela naquele momento desta manipulação do próprio corpo. Evitar palmada, evitar castigo, evitar condenações, evitar xingamentos, isso é fundamental. Agora, se há uma repetição desse ato, cabia uma conversa com o psicólogo também, uma orientação psicológica seria interessante. Se a criança convive com os pais na intimidade do quarto, isso é problemático. Ela pode estar assistindo as coisas que os pais acham que ela está dormindo, ela não está dormindo nada. Ela pode estar assistindo ao que ela não deveria assistir. E isso está mexendo com o psiquismo dela. Pois não, chega aqui. E quando a criança ela deixa de explorar o próprio corpo para explorar o corpo do coleguinha, e convida o coleguinha também a explorar o corpo dela, chamando para brincar de namorar. Pois é. Essa já é uma questão que tem a ver com a mídia. Essa questão tem a ver com a mídia, nitidamente tem a ver com a mídia. Uma criança que não é atingida por essa propaganda que a gente vê, por essas imagens que a gente vê na televisão, ela não vai ter essa movimentação tão cedo, né? 4 anos. Pois é, então, nós precisamos ter cautela com isto, né? Para não gerar nenhum tipo de reação negativa da criança, nem também estimular. Tem pai que acha bonitinho, tem mãe que acha bonitinho, aí estimula e conta, ele está namorando. Tem essas coisas. A gente tem que evitar incentivar, mas evitar também essa estimulação. Se a conversa está acontecendo, o adulto tem que entrar no meio da brincadeira. Tem que entrar no meio da brincadeira. E quem é o que eu vou ser aí nessa questão aí? Eu vou ser a mãe, eu vou ser... você quem, né? Nessa brincadeira vocês estão namorando? Quem sou eu na brincadeira? Você entra na brincadeira para que a brincadeira fique no âmbito da encenação que não desperte algum tipo de problemática relacionada à manipulação de órgãos sexuais. Até por conta dessa questão mesmo, que não é adequado no ambiente que a criança está e pode gerar contaminações e outros prejuízos. Então entra no meio da brincadeira e traz a brincadeira para uma encenação e isenta desses conteúdos mais libidinosos, né? Isso, proibir não é bom. Porque proibir você, enquanto você está presente, a proibição vigora. Se você não está mais presente, deixou de vigorar e você vai incentivar. Aquilo que é proibido é mais interessante. Então, se você entra na brincadeira e se coloca, de alguma forma, gerenciando, a criança vai entender que não tem questão nenhuma ali, ela vai distrair com outra coisa, daí a pouco ela já brinca de outra. A criança nunca foca muito tempo numa brincadeira. Então ela já vai distrair, já vai tirar o pensamento daquilo.
Verdade, a gente... Pois é. O contexto hoje em dia está mais desafiador para os professores, né? Mas tenta fazer isso. Se o momento permite a brincadeira, entra na brincadeira. Se não permite, agora não é hora de brincar, agora nós vamos trabalhar com outra coisa, nós chama a criança para outra coisa. Certo? E aí? Críticas, contradições? Não? Tá bom, fico feliz com... Tá esperando o pessoal animar? Na verdade, assim, parabenizar pela forma como você expôs. É um tema que, como você disse, ele pode ser visto de vários ângulos e é preciso que a gente conheça tudo. Mas eu fico assim, eu escuto algumas histórias dos diretores trazem para nós, que eu fico com a impressão de que a escola, que o principal problema não é, na verdade, as crianças. A situação que a realidade aqui foram dados alguns exemplos, na verdade, é uma falha dos próprios pais. Então eu fico pensando se a escola também não deveria criar um momento para os pais, para discutir esse tema com os pais, no sentido de ajudá-los a fomentar o processo educativo também. Então eu queria a sua opinião sobre isso, se é válido a escola promover encontros, discussões sobre esse assunto, no sentido de estar ajudando os pais, porque o que a professora coloca aqui, ela vivenciou um exemplo. Então, como que a escola vai lidar com isso? Chamar o pai, a mãe para conversar, eu observei isso, será que é válido a escola fazer isso? Ou a gente, isso não é problema não, isso é problema da família, que se resolva para lá. Eu acho que a escola não pode achar que é problema da família e que resolva para lá não. Eu penso que a escola, ela está chamada a contribuir no processo educacional e, infelizmente, nós vivemos um tempo muito desafiador, até pela desestrutura dos grupos familiares. Então, nós estamos falando de desestrutura não só pela condição de pobreza, muitas vezes. A própria família que tem uma situação financeira boa, ela está desestruturada. Então, os pais não se ocupam dos próprios filhos. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, que as crianças são criadas pelos avós. Os pais não estão, muitas vezes, presentes no dia a dia. Quando chegam em casa, a criança está dormindo e a criança fica por conta de avós, ou de parentes, ou de babás. Então, a escola, ela deve sim, deve se ocupar disso, e eu acredito que um processo de conversa com os pais seria algo mais interessante do que chamar isoladamente um pai e uma mãe quando a criança envolve problema. Você ter uma regularidade na relação com o universo de pais, oferecendo possibilidades de discussões e de complementações para esses pais acerca desses temas que são essenciais na vida, né? E principalmente porque a gente tem essa formação mesmo, nós recebemos essa herança mesmo, sexo é pecado, então nós temos que coibir, nós temos que reprimir, mas se você for analisar, a sexualidade é uma energia inerente à vida e ela é divina. Nós somos seres chamados a participar no processo de criação de vida pela sexualidade. Nós vamos produzir vida pela sexualidade. É um elemento, uma energia que não só gera vida biológica, quanto pode gerar uma vida psíquica muito rica para aqueles que se relacionam.
Mas o assunto é tão difícil de tratar que a maioria não tem orientação nenhuma. Então, parece que a pessoa tem formação acadêmica e por isso tem orientação, não significa isto. Mas a formação acadêmica não deu a essa pessoa momentos de reflexão sobre os verdadeiros valores, sobre as possibilidades, as riquezas desta relação que faz parte da nossa vida. A prova disso é o que a gente está assistindo na nossa cultura. O número sempre crescente de meninas grávidas na adolescência, experiências sexuais muito precoces, doenças sexuais em crianças, jovens, adultos, velhos, doenças sexualmente transmissíveis se espalhando. Então, isso tudo fala da nossa falta de preparo. A escola é um espaço que pode oferecer essa reflexão, essa troca de experiência, essa conversa. Às vezes a pessoa precisa de conversar com alguém, ela não sabe nem a quem procurar para conversar. Então, se abre um espaço, cria-se uma troca significativa. Agora, em casos graves, não está descartada a consulta aos psicólogos, que poderão ajudar a família a lidar com patologias que se revelam, às vezes, muito cedo na vida das crianças com esse foco. Pois não. Olá, meu nome é Vânia, para quem não me conhece, Giovaninha. Quero parabenizar você, todos, né, que tiveram a iniciativa desse momento aqui. Ainda continuo achando que eu estou falando alto. Mas eu olhei para o Cindy Lúcio, peguei na mão dele e falei, lembrei de Rosade. E ao lembrar de Rosade, eu lembrei de um projeto maravilhoso, vivenciado por nós, não por todas as escolas estaduais, mas estou aqui olhando para a minha ex-diretora, ex que eu aposentei, tá? Afastada, a Rosimar. A gente teve o privilégio de desenvolver o projeto, né, afetivo sexual na escola, um projeto que jamais deveria ter morrido, deixado de existir, que esse era o espaço que você está dizendo. E na época a gente até discutia a necessidade de ser abraçado por todas as escolas, não só estaduais, todas. E aí redefinir o público-alvo, que a gente trabalhava mais com adolescentes, e bem na verdade, desde o berçário, né, que deveria estar se tratando essas questões, né, de afetividade, né, empregando um termo mais legal, vinculado, obviamente, à sexualidade. E a gente sonhava até em abraçar os pais e tudo. Aí fica aqui, eu falo em nome de todos os educadores, de todo o alunado, desde os pequenos até os adultos, que eu sou apaiana de essência há mais de 30 anos. E lá a gente consegue desenvolver muitas coisinhas, porque a gente tem um campo, né, muito legal de profissionais, uma rede muito legal, que a gente sonha em implementar no Estado, mas a gente sabe que tudo tem um custo, né? E a gente é resultado de amor, de sexo, não deveria jamais, né? E engrossando o seu discurso, não só apenas as famílias. A gente está vivendo um momento político muito estressante, né? Que se discute questão de gênero e que se a escola é para isso ou para aquilo, lembrando Cecília, né? Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. A verdade é que somos políticos o tempo inteiro, somos sexo o tempo inteiro, somos amor o tempo inteiro. Esse lance de ficar dividindo, né, é que resolve essa paranoia toda que nós estamos vivendo. Cadê eu? Cadê você? E cadê nós?
resolver essa falta de respeito nacional que a gente está vivendo, independente de siglas partidárias ou não. Se Bolsonaro levou ou não, eu tenho que levantar a bandeira não só da minha pátria, mas do ser humano, em essência, que nós somos. Que se não fosse o ato sexual, aqui nós não estaríamos. Obrigada. E que o nosso Cid Lúcio ali, ó, resgate esse apetite sexual, tá? Senão a gente vai assistir, infelizmente, muitas outras tragédias. Quisera eu estar falando apenas de meninas barrigudas, mas as tragédias são bem piores. Suicídio me arrepia, que eu mesmo já tentei. A gente agradece o depoimento dela. De fato, é um tempo desafiador. A gente gostaria de lembrar que estudos de gênero são estudos sociológicos e antropológicos importantes, porque ninguém vai negar que vivemos numa sociedade desigual quanto ao gênero. Essa desigualdade, ela não é natural, ela é cultural. Esses estudos objetivam a buscar as raízes históricas, antropológicas, sociológicas dessas diferenças, e são estudos, gente, não tem nada conclusivo que esteja proposto já. E se a escola é um espaço de cultura, esses estudos também fazem parte da cultura humana. E a ação de esclarecimento em relação à questão sexual, ela deve fazer parte, sim, do universo escolar. A gente não precisa dar a esse tema a formalidade de disciplina, mas a escola, ela tem que ensinar valores. E os valores humanos, eles incluem os que estão estabelecidos com base nos relacionamentos. E refletir sobre isso é papel, sim, da escola. Não precisa estar formalizado. Se é a questão que se conversa hoje politicamente, que está colocada, ela vai gerar uma fermentação no plano da sociedade, mas na nossa conversa acadêmica dentro do ambiente da escola, nós é que somos responsáveis, né? Se o currículo oficial não inclui, isso não significa que nós não possamos conversar. O assunto estabeleceu uma dinâmica, uma cronologia de trabalho que envolva apoiar a pessoa humana e a família nesse tempo tão desafiador, né? Isso não depende de autorização, né, das instâncias legais para que a gente possa fazer. Porque a escola é um espaço aberto à comunidade. E nós somos as pessoas dentro da escola formadas para educar. Nosso papel é esse. Então, eu penso que, fechando aqui a nossa conversa, em primeiro lugar, cabe a nossa reflexão sobre o nosso trajeto. Fomos crianças, fomos adolescentes, fomos jovens, somos agora adultos. Agora temos a condição de consciência plena para assumir as rédeas. Os prejuízos que ocorreram no nosso próprio caminho, se nós tomamos consciência deles, nós temos a condição de reverter essa trajetória e assumir agora o nosso papel dentro da nossa própria experiência de vida e de família. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu sou uma pessoa bem resolvida em relação à minha sexualidade, em relação ao outro e à família e à vida, eu sou uma boa pessoa, um bom exemplo. Porque o que educa não é o que você fala, não. Esse é um ponto muito importante também, né? O seu discurso, ele provavelmente vai ser esquecido.
ao longo do tempo. O que você falou vai ser esquecido, mas o que você é e a relação que você estabelece com aquele que está na sua sala de aula, isso é que educa. Essa energia, essa ponte que você cria, isso é que educa. E às vezes você vai pensar, mas eu estou aqui algumas horas na semana, a criança está em casa recebendo outra vez. Faz diferença sim. Muitas vidas se transformaram porque na experiência daquele indivíduo havia um educador que criou a ponte. Nós podemos ser essa presença significativa, valorativa da condição de ser humano no cenário que nós vivemos. Não depende da autorização do MEC e da Secretaria de Educação. É o currículo oculto, é o que você é como pessoa e o que você se interessa de fazer pelo seu aluno, que é capaz de transformar, sem dúvida, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa autoanálise, esse caminho. E se você é uma pessoa que está aberta a novos conhecimentos, se você não matou ainda essa criança que você foi um dia capaz de olhar a vida e achar que ela é bonita, você é o educador. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agradecemos mais uma vez a Dalva pela disponibilidade de estar conosco e nos oportunizar esses momentos tão ricos que vivenciamos aqui. Agradecemos mais uma vez os realizadores do evento, a Superintendência Regional de Ensino e a Associação Conhecer, Educação e Cultura, e um abraço especial a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, prestigiando e também contribuindo para enriquecer esse momento. Uma boa noite a todos.